E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a aula da a gente vai falar um pouco sobre porcentagem. Esse conteúdo que é muito presente no nosso dia a dia. Quase tudo que a gente está fazendo hoje, em compras, em uma receita de bolo, a gente está trabalhando aí com uma porcentagem. Então, como é que a gente pode encontrar a porcentagem de algo? A gente vai conhecer um pouco sobre isso na aula de hoje. Então, eu me chamo professor Wildon Figueira e o nosso assunto hoje vai ser destinado aos alunos do 7º ano, parceria aí com a Secretaria de Educação e Tecnologia de Belo Jardim. Também com um agradecimento ao nosso núcleo de matemática aí, os professores Jussi Cleide, Rudy, Wilson, Josirene, Roselma e o coordenador Edson Júnior. Então vamos lá ao nosso conteúdo de hoje. Então, provavelmente você já se deparou com a expressão porcento em seu dia a dia. Essa expressão pode estar nas notícias vinculadas em jornais, TV, internet, em ofertas comerciais, nos bate-papos diários com a família ou com os amigos. Quem nunca viu uma plaquinha de desconto de 20%, de 30%, 50%, liquidação, ou ouviu dizer que o preço da gasolina subiu, que o salário mínimo está subindo a uma certa taxa aí. Então, a porcentagem ela está presente, muito presente no nosso dia a dia. Então, trouxe aqui duas notícias para a gente. Petrobras aumenta o preço da gasolina em 10% a partir de terça-feira. Isso é um aumento ruim. Mas se for um aumento de salário, a gente vai estar achando um aumento bom aí. Preço da cesta básica aumenta em 15 capitais. Esse é outro tipo de aumento que é ruim para o nosso bolso. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com a porcentagem, a gente pode ter um aumento que pode ser bom e pode ser ruim, ou pode ser ruim para a gente. Consequentemente, se a gente tiver uma porcentagem, um desconto aí, uma queda nessa porcentagem em determinados setores, isso pode ser bom, isso pode ser ruim, certo? Então vamos compreender um pouco o que significa essa porcentagem. Porcentagem é um valor relativo a 100 partes. É uma fração centesimal. Por exemplo, 15% é 15 sobre 100. Significa 15 unidades a cada 100 unidades. Como assim, professor? Imagine a seguinte situação. Eu tenho um determinado produto que ele vale R$100. Imagine aqui que eu estou comprando aqui um perfume que inicialmente ele tem um preço de R$100. E eu vou comprar ele em duas lojas. Primeiro eu pesquiso o preço na primeira, ele está me dizendo que esse meu produto, ele pago à vista, ele tem um desconto de menos 15%. E na outra situação, eu tenho que comprando ele em várias parcelas, eu vou ter um acréscimo de 15% nesse meu valor. Certinho? Então, como é que eu vou saber o quanto é que eu vou ter de desconto ou quanto é que eu vou pagar mais caso eu precise comprar em várias parcelas? A gente viu que a porcentagem é 15% para esse meu valor daqui, ou seja, 15 unidades a cada 100. Quando eu comprar à vista, eu vou diminuir 15 unidades a cada 100 e se eu comprar em várias parcelas, eu estou aumentando 15 unidades a cada 100. Então, para esse meu perfume, se eu tenho desconto de 15%, ele iria valer R$100, ou seja, menos 15 unidades. Com esse meu desconto, eu irei pagar apenas R$85.
Já na segunda situação, em que eu vou precisar comprar em mais parcelas, tem um acréscimo nesse meu preço de 15%, ou seja, 15 unidades a cada 100, eu tenho R$100 mais 15, ou seja, o preço a ser pago seria de R$115. Então, em duas situações com a mesma porcentagem, sendo uma de desconto e outra de acréscimo, eu tenho valores diferentes para o mesmo preço base. Isso serve para a gente trabalhar com dinheiro, isso serve para a gente trabalhar com receitas na casa da gente. A gente pode trabalhar com aumento de população, diminuição da população e entre outros fatores muito presentes no nosso dia a dia. Então, para a gente trabalhar com porcentagem, a gente tem algumas nomenclaturas. A gente tem a primeira nomenclatura aí, representando aí 32%. Temos o 32 e seguido desse símbolozinho aí, que é o símbolo da porcentagem, ou seja, a taxa. Temos a segunda nomenclatura que traz na forma centesimal, que é o que a gente vai estar utilizando ali para as nossas continhas, que vai ser a minha fração. Aquele meu desconto dividido por 100, 32%. E temos também a fórmula decimal. Estou trabalhando aí com o número decimal. Então, corta aqui para o nosso quadro. Se eu tenho a minha forma de porcentagem, 32%, esse é o nosso símbolo aqui da porcentagem, que é igual a 32 por 100. 32 partes de 100. Ou podemos trabalhar ele aqui na forma decimal. O que é pegar na forma decimal? É fazer essa minha divisão. 32 dividido por 100 é 0,32. Então, a gente pode trabalhar com essa por tracinho 100. 58 por 100. 58%. E na minha forma decimal, essa minha divisão daqui, ó, 0,58. Tranquilo? Então, essas três nomenclaturas aqui representam o mesmo valor em taxa de porcentagem, 77%. 77 por 100. Transformando em número decimal, ó. Veja que todo o meu número que eu tenho aqui, quando eu vou passar para a minha forma decimal, ó, eu coloco o número 0, vírgula, e esse meu número que está aqui em cima, ó, eu só faço colocar após a vírgula. Está vendo como é simples transformar da fração para um número decimal? É só pegar 0 e vírgula, o número que eu tenho aqui em cima na minha fração, eu vou colocar após a minha vírgula. 5%. 5% é 5 por 100. Ou trazendo aqui na minha forma decimal, 0, agora aqui eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Se eu colocar esse meu valor aqui, que tem apenas a casa da unidade, ficaria 0,5. 0,5 representa 50%. Então, eu tenho que colocar após a minha vírgula a casa da unidade e também a casa da minha dezena. Qual é a minha dezena aqui? 0. Então, 0,05. Esses meus três valores aqui representam a mesma taxa de porcentagem. Então, a gente pode ver essa forma aí, essa porcentagem de três maneiras. Certinho? Agora que a gente já conheceu um pouco sobre a nomenclatura, a gente vai ver um pouco
de um cálculo mental. Como é que eu posso fazer isso? Para alguns valores, eu posso fazer isso de maneira sem utilizar um único cálculo. Por exemplo, se eu quero saber 50% de uma coisa, veja, o meu todo é 100%. 50% é a metade. Se eu estou comprando uma calça, que ela vale R$50, o meu todo, o dono da loja vai me dar 50% de desconto. Ó. O meu todo é 100, eu estou pegando ela pelo preço de 50% de desconto, ou seja, eu vou pagar apenas a metade. Se antes ela era R$50, pagando a metade, eu estarei pagando apenas R$25, ou seja, 50% daquele valor da calça. Podemos fazer um cálculo também quando a minha divisão é feita em 4 partes, ou seja, 25%. Se eu tenho o meu todo aqui, que equivale a 100%, eu posso dividir ele em 4 partes iguais de 25%, 25%, 25% e 25%. Quando eu somo tudo isso daqui, ó, eu tenho o meu todo, tenho o meu total de 100%. Se eu estou comprando uma camisa e na liquidação, que essa camisa era R$100, a loja está vendendo por 25% daquele preço original. Ou seja, 100 dividido em 4 partes, eu estaria pagando apenas R$25. Ok? Mas isso a gente pode fazer com alguns números e com outros números mais complicados. Como é que a gente pode fazer isso, professor? Eu vou estar trabalhando com outros valores de porcentagem da seguinte maneira. Eu vou estar trazendo lá a forma fracionária e também a forma decimal. Se eu quero saber quanto equivale 10% de R$800, vamos dizer que você vai na loja comprar lá um celular e esse seu celular está com um desconto de 10%. Quanto é que você vai estar economizando? Então, veja cá. Então, quanto equivale 10% de 800? Para a gente poder resolver isso daqui, ó, eu vou estar trabalhando com a minha fórmula decimal ou minha fórmula fracionária. Veja só, 10% de 800 equivale a quanto? Então, preste atenção como é que a gente vai fazer essas continhas. 10 por 100. Ó, 10%, fazendo aqui na minha forma fracionária. 10 por 100 de o sinalzinho de multiplicação aqui, ó, o vezes de 800. Então, 10% eu trago aqui para a minha forma fracionária. De é a minha multiplicação de 800. Então, veja, agora a gente vai só trabalhar com a parte matemática. Eu vou resolver primeiro aqui a minha fração, ó. 10 por 100, 10%. 10 dividido por 100. Lembra quando a gente transformou aqui anteriormente da forma fracionária para a forma decimal, a gente fazia o quê? Colocava o número 0, vírgula e as duas casas, dezena e unidade, após a vírgula. E vou repetir o restante, vezes 800. Vai ser igual a quanto?
Vou colocar aqui, ó, multiplicaçãozinha. 800 vezes 0,10. Vamos lá lembrar como é que a gente faz essa multiplicaçãozinha? 0 multiplica 0 dá 0. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 8 também vai ser 0. 1 vezes 0 é 0. Veja que eu dou um pulo para a próxima casa. 1 vezes 0 continua sendo 0. E 1 vezes 8 é 8. E agora a minha última multiplicação. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 0 é 0. E 0 vezes 0 também vai ser... 0 vezes 8, perdão, vai ser 0. Então, 0 mais 0, tudo 0 aqui, 8 e 0. E agora, como é que eu vou ver como é que fica esse meu número? Eu tenho 2 números após a vírgula aqui, tenho que ter também 2 números após a vírgula aqui, ó. Ou seja, 10% de 800, isso vai equivaler a 80. Lembre-se que o número 0 à esquerda a gente pode descartar. Essa minha casa aqui, unidade, dezena e centena. Se a centena é 0, eu posso descartar ela. Certinho? Desde que eu não tenha outras casas mais à frente. Então, se eu vou comprar um celular de R$800 e eu tenho um desconto de 10%, eu vou estar economizando R$80. Isso você pode fazer para qualquer número. Então, recapitulando, 10% de 800, coloco aqui na minha forma fracionária do valor que eu quero saber, multiplicando. Depois, operando matematicamente, encontro quanto é que essa porcentagem equivale daquele meu todo. Certo? Vamos lá para o próximo exemplo. 25% de 600. 25% de 600. Então, vamos lá, ó. 25% de 600. Isso vai equivaler a quanto? Mesmo procedimento. 25 por 100 de vezes, ó, 600. Sempre vai ser esse meu procedimento. Agora eu vou pegar essa minha forma fracionária e posso colocar, e vou colocar ela na forma decimal. Lembre-se, 25 por 100 eu faço 0, e minha casa da dezena e da unidade eu vou colocar após a vírgula. Lembre-se que só pode ser feito quando o número que está embaixo dividindo, que a gente chama de denominador, for 100. Certinho? Vezes 600. Agora, 600 que multiplica 0,25. 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 0 é 0 e 5 vezes 6 é 30. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 também é 0 e 2 vezes 6 é 12. E o 0 multiplicando qualquer número vai ser 0. 3 mais 2, 5 e 1 desce. 2 números após a vírgula, 2 números após a vírgula. Ou seja, 25% de 600 equivale a 150. Se você for comprar algo e tem um desconto de alguma coisa de R$600 e terá um desconto de 25%, você terá economizado R$150. E se tiver um acréscimo de 25%, estará pagando R$150 a mais. Ou lembre-se daquilo que a gente viu antes, ó. 25% eu posso pegar o meu todo e dividir em 4 partes.
600 dividido por 4 dá 150. 4 partes iguais de 150. Certinho? Mas nem todo valor dá para a gente fazer isso. Então, lembrando dessa regrinha daqui da porcentagem, a gente vai longe, a gente consegue responder muita coisa de porcentagem. Vamos lá para o próximo? O meu próximo valor me diz o seguinte, 50% de 400. Ó, eu posso utilizar lá a minha expressãozinha da porcentagem ou eu posso fazer o seguinte, 50% de 400. O meu todo é 100, 50% é a metade. Logo, a metade de 400 equivale a quanto? Equivale a 200. Certinho? Ó, o meu todo é 400. O todo é 400. 50% aqui e 50% aqui, ó, é a metade de 400. A metade de 400 é 200. Se a gente aplicar a nossa formulazinha lá, a gente também vai estar chegando no nosso objetivo. Ok? Então, ó, aplicando a um exercício prático, a gente vai ver como é que a gente pode calcular essa porcentagem de vários valores. Observe a seguinte situação. O colégio que Pedro estuda tem 820 alunos. Cerca de 35% desses alunos praticam algum tipo de esportes. Podemos concluir que o número de alunos equivale a... Então veja o seguinte, vamos lá para o quadro. Na escola aí de Pedro, eu tenho um quantitativo total, o meu todo de 820 alunos. E desses, eu tenho uma parcela desse meu todo que equivale a 35%. Então, 35% não é aquele valor que a gente consegue calcular facilmente, igual a 25, igual a 50. Mas a gente viu uma maneira de poder calcular isso daí. Como foi? Trazendo isso para a forma fracionária, decimal e assim, consequentemente. Então, vamos lá. 35%, ou seja, 35 por 100 do meu todo, ó, 820. O que é que eu posso fazer aqui, ó? Transforma para a parte decimal. Coloca um zero e repete a dezena e a unidade, ficando isso após a vírgula, de 820. Bom, agora a gente vai fazer aqui a multiplicação. 0,35 vezes 820 e encontrar qual a quantidade de alunos que praticam esportes. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 2, 10. Sobe 1. 5 vezes 8, 40. 40 vezes 1, 40 mais 1, 41. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 8, 24. E por último, 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 2 é 0. E 0 vezes 8, 0. Agora é 0, 0. 6 mais 1, 7. Mais 0, 7. 4 mais 4 é 8. Mais 0, 8. E 2 mais 0, 2. 2 números após a vírgula, 2 números após a vírgula. Ou seja, o quantitativo de alunos que representa esses 35% é de 287 alunos na escola aí de Pedro que pratica algum tipo de esporte. Então veja, aquela regrinha da gente, ela pode ser aplicada a várias situações, quando a gente trabalha com dinheiro,
com população, quantitativo de aluno, quantos alunos foram aprovados, reprovados e assim por diante. Então, trazendo aí bonitinho a minha forma fracionária, temos aí o total de alunos, que é o meu todo, daquela parte que eu quero saber, aquilo tudo, de quanto é, e o meu valor, que no caso aí é o valor que corresponde a essa minha porcentagem. No meu exemplo, foi um exemplo de 35%. O meu todo, 820, e o valor correspondente aí, 287 alunos. Vamos praticar mais um pouquinho. Diz assim, ó, durante uma liquidação, uma loja anuncia descontos de 30% à vista para a linha de eletrônicos. Qual o valor pago por um celular cujo preço é de R$ 1.200? Então veja aí, eu vou pegar aqui um valor, que é uma porcentagem de 30%, vou encontrar quanto é que equivale 30% de 1.200 e vou descontar no meu valor total para saber quanto é que eu vou pagar por esse aparelho eletrônico aí, por esse meu celular. Vamos lá? Então, essa loja, ela me diz que o aparelho é de R$ 1.200 e está dando um desconto bonzinho aqui de 30%, certo? Então, qual é a ideia, professor? Vamos lá. Veja o seguinte, pessoal, sempre que eu estiver trabalhando com dinheiro e os dois números, ou seja, a parte do centavo aqui for igual a zero, para minha porcentagem eu vou trabalhar apenas com os números antes da vírgula. Agora, preste atenção, isso só pode ser feito se a parte dos centavos aqui no dinheiro for igual a zero, ok? Então vamos lá. Eu tenho um desconto de 30%. 30%. Professor, o senhor já ensinou que daqui eu vou para a parte decimal. Eu já posso colocar essa parte decimal direto? Se você se sentir seguro, você já pode dar um passo adiante. Certinho? Então, 30% de quanto? De R$ 1.200. Isso equivale a... Então, vamos lá, ó. 30 por 100, passando para a parte decimal, coloco o número 0 e tenho os dois números, a dezena e a unidade após a minha vírgula. Vezes 1.200. Ok? Então vamos lá para a multiplicação. 1.200 vai ser multiplicado por 0,30. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 0 também vai ser 0. 0 vezes 2 é 0. E 0 vezes 1 é 0. Próximo, 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 0 também vai ser 0. 3 vezes 2 é 6. E 3 vezes 1 é 3. E nossa última multiplicação, o 0 vai multiplicar todos os números. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 0 é 0. 0 também. E 0 vezes 1 também vai ser 0. Então, 0 somando tudo, ó. 0 mais 6 é 6. 6 mais 0 é 6. 3 mais 0 é 3. E o 0, repito. 1, 2 números após o final. 1, 2 números aqui após o final. Lembrando que quando a minha casa da esquerda é 0, não tem mais nenhum valor depois dela, para a esquerda eu posso desconsiderar. Ou seja, 30% de R$ 1.200 equivale a R$ 360. Essa foi minha economia. E agora, professor, como é que a gente faz para saber quanto é que eu vou pagar? É simples. Veja, se o celular valia R$ 1.200, eu vou estar diminuindo o valor da porcentagem que eu encontrei.
360, já que é um desconto. Se fosse um acréscimo, estivesse aumentando o preço, eu iria somar esse valor, certinho? Vamos lá. 0 mais 0 é 0. Perdão, que subtração. 0 menos 0 é 0. Aqui, ó, o número de cima é maior do que o de baixo, então eu vou pedir emprestado. Fica 1. 10 menos 6, 4. 1 menos 3, mesma situação, ó. Eu vou ter que pegar emprestado. 0 e aqui 11. 11 menos 3, 8. Ou seja, essa pessoa vai pagar pelo celular R$840. Teve um ótimo desconto aí na sua compra. Certinho? Que vai ser a letra C, de coisa fácil. Ok? Vamos lá? Preço médio da carne deve aumentar 22%. O consumidor que costuma pagar R$30 no quilo da carne de sol, após o aumento, irá pagar. Veja só, agora eu tenho um aumento aí, eu tenho que encontrar essa minha porcentagem bonitinha, como a gente já faz, e adicionar ao valor do preço inicial. Certinho? Então vamos lá. Antes essa pessoa, antes do aumento, ela pagava R$30 no quilo da carne de sol. Após o anúncio, ela vai pagar mais 22% do preço inicial. E o que é que a gente deve fazer? Primeiro encontrar quanto é a porcentagem que equivale aqui, ó, desses R$30. Ok? Então vamos lá. 20 por 20 por 100 de R$30. Lembrando, a parte dos centavos aqui, ó, é 0, eu utilizo apenas o valor antes da vírgula. 30. Isso vai equivaler a quanto? Veja, 22 dividido por 100, coloca o 0, vírgula, e a minha unidade, a minha dezena vem para após a vírgula, vezes 30. Vou lá multiplicar, bonitinho. 30 vezes 0,22. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 3, 6. Próxima multiplicação. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 3, 6. E a última, 0 vezes 0 é 0. E 0 vezes 3 é 0 também. Passa tracinho, 0. Eu baixo, 6 mais 0 dá 6. 6 mais 0 também dá 6. E o 0 estou baixando. 1, 2 números após a vírgula, 1, 2 números após a vírgula. Lembrando, ó, número 0 para a esquerda não tem mais nenhuma casa, ou seja, fica quanto? Um aumento aí de R$ 6,60. Então, essa pessoa que antes pagava R$30 vai ter que pagar os 30 mais esses R$ 6,60. Vamos fazer aqui, ó. R$30. Agora eu vou adicionar a parte do zero, porque aqui, ó, os centavos aqui é diferente de zero. Eu tenho 60 centavos, ok? Então, ó, vírgula abaixo de vírgula, 60, unidade abaixo de unidade. 0 mais 0 vai dar 0. 0 mais 6 é 6. Baixa vírgula. 0 mais 6 é 6. E 3 mais 0 é 3. Ou seja, essa pessoa vai passar a pagar R$ 36,60. É uma porcentagem não muito boa para a gente. Ficando a alternativa A. Certinho? Então, essa pessoa vai passar a pagar, após esse aumento, R$ 36,60.
outro exemplo para a gente aí também trabalhando com essa minha porcentagem. Então, veja lá. Durante as avaliações bimestrais, a mãe de Lucas fez a seguinte proposta. Caso você consiga ter nota azul em todas as matérias, sua mesada passará de R$ 40 para R$ 50. Se Lucas conseguir o seu objetivo, qual o percentual de aumento que ele ganhará na mesada? Eita, agora Lucas vai se dar bem, se ele estudar. Vamos lá. Para a gente descobrir a porcentagem, a gente vai ter que recordar aquilo que a gente viu. Ó. Eu tenho aqui a fórmula fracionária, tenho o meu todo, o meu total, e aqui eu tenho o valor da minha porcentagem, aquilo que a gente viu. Então, ó, a mãe de Lucas disse que a mesada dele vai passar de R$ 40 para R$ 50. O que foi que aconteceu aqui? Aumentou R$ 10 no valor da mesada dele. Ou seja, esse valor equivalente à porcentagem de Lucas aumentou em R$ 10. Então, ó, R$ 10 é o valor dessa porcentagem que a gente quer saber. Que eu vou representar aqui, ó, pelo símbolozinho da porcentagem, certinho? E o valor total. Qual é o valor total? É o valor da mesada dele anteriormente. Qual era a mesada dele antes dele receber o aumento? R$ 40. Então veja lá, ó, a porcentagem que a gente quer saber, que é aquela forma fracionária que a gente viu, o todo e o quanto foi de aumento, ó. Ele estava com R$ 40 e vai começar a receber agora R$ 50. Então vamos ver quanto é o aumento de Lucas aí após ele tirar todas as notas azuis aí no colégio dele. Então a minha porcentagem aqui eu vou representar por uma letrinha X, certo? Para ficar melhor da gente compreender. Então, veja, x vezes 40 dá 40x igual a 10. Esse meu 40 daqui, ó, que está multiplicando, ele vai passar dividindo esse meu 10. 40, ó, repetir o x, o sinal de igual, e o 10, que foi o quanto de dinheiro ele está recebendo a mais. Esse daqui que está multiplicando, ó, ele vai ter que passar dividindo para o outro lado. Certinho? E o que é que a gente faz agora, professor? A gente vai dividir isso. 10 dividido por 40. E agora, ó, 10 não dá para dividir por 40. O que é que a gente faz? Acrescenta um zero aqui e no meu valor aqui do meu quociente vai ser acrescentado um zero em vírgula. Divisãozinha lá do 6º ano. Agora vai dar para dividir, ó. 100 dividido por 40. Quantos grupos de 40 eu tenho dentro de 100? 40 mais 40, 80. Se eu adicionar mais um grupo, vai passar. Então, ó, eu tenho 2 grupos de 40. 2 vezes 40 dá 80. 100 menos 80, 20. E agora o que é que eu faço? Acrescento mais um zero para poder dividir. 200 dividido por 40. Quantos grupos eu tenho aqui? 40 mais 40 dá 80. Mais outro grupo de 40 vai dar 80 mais 40, 120. Mais outro. 120 mais 40 dá 160. E 160 mais outro grupo, 200. Então, 5. Ou seja, não resta nada aqui. A porcentagem que Lucas vai receber é de 0,25. Gente, professor, cadê a porcentagem aí para a gente? Isso, a gente tem que lembrar, ó, tem que associar a forma decimal à forma fracionária. Lembra, se a gente tinha
12%, isso era, na fórmula decimal, o 0, e acrescentava esses dois números, o 12. Para fazer o processo inverso, eu vou fazer o quê? Ó, coloco os dois números após a vírgula, dividido por 100, que a gente sabe que isso equivale a 25%. Então, a gente pode sair lá do percentual, passar para a fracionária e depois para o decimal. E pode fazer o processo inverso. Com o tempo e com a prática, você vai estar percebendo que esse valor daqui, ó, automaticamente já é 25%. Certinho? Então, se eu quero saber um valor de porcentagem, eu tenho que multiplicar pelo meu total, antes o que eu tinha, e igualar o valor da minha variação. Ou seja, aumentou R$10 aí na mesada de Lucas. E depois, no final, encontrar, através da minha fórmula decimal, a minha fórmula em porcentagem. Certinho? Ficando aí a alternativa C. Na minha próxima questão, eu tenho a seguinte situação. Em Brasília, quase 2 mil toneladas de resíduos sólidos são recolhidos por dia pelos caminhões do sistema de limpeza urbana. O último levantamento do órgão de limpeza mostra que em 2008, cada morador produziu na capital, em média, 2,4 quilos de lixo por dia. Foram 876 de resíduos por pessoa, jogados na lixeira durante todo o ano. Se as pessoas reduzirem 23% de resíduos jogados na lixeira todo ano, assinala a alternativa que representa quantos quilos de lixo irão reduzir. Então veja só, ele me diz que esse pessoal daí, ele joga por ano uma quantidade de lixo de 876 quilos. E me diz o seguinte, se essa pessoa reduzir em 23% a quantidade de lixo que ela joga por ano, qual vai ser esse quantitativo em quilos que ela vai deixar de estar jogando nas ruas? Vamos lá? Então, ó, ela joga por ano 876 quilos e vai reduzir menos 23%. Tranquilo? Isso aqui vale a quantos quilos? Vamos lá, bonitinho. 23 por 100, ó, minha forma fracionária, minha porcentagem, de quanto? Qual é o meu todo aqui? 876. Isso equivale a quanto? Certo? Lembra lá da outra questão que a gente dá para fazer uma semelhança entre as duas. Então, passando para a forma decimal, a gente já está craque, ó. Coloca o 0, os dois números dezena e unidade, vezes o meu todo. Aí vou encontrar, ó, quanto a gente vai deixar de jogar de lixo por ano. Multiplicaçãozinha bonitinha. 876 vezes 0,23. Tranquilo? Vamos lá. 3 vezes 6, 18. Vem 1. 3 vezes 7, 21. Com 1 aqui em cima, 22. E sobe 2. 3 vezes 8, 24. Com 2, 26. Agora, 2 vezes 6 dá 12. Vem 2 e sobe 1. 2 vezes 7, 14, com 1, 15. Vem 1 para cá. 2 vezes 8, 16, com 1, 17. E por fim, 0, 0 e 0. Então vai dar 8, 4, vem 1 para cá, ó. 8, 2 mais 2, 4. 6 mais 5, 11, mais 1. 0, 11, vem 1.
1 mais 2, 3. Mais 3, mais 7, 10. Vem 1. 1 mais 1, 2 mais 0, 2. 2 números após a vírgula, 2 números após a vírgula. Então, essa pessoa vai deixar de estar jogando aí em lixo, 201,48 quilos, que vai ser a letra D. Letra D. Então, essa pessoa vai estar reduzindo a quantidade de lixo jogado nas ruas em 201,48 quilos. Belezinha? Então, uma aplicação bonitinha, bacaninha daquilo que a gente já vem trabalhando. Nosso próximo exemplo, ele traz outra situação, que me diz o seguinte. Segundo uma pesquisa realizada em determinada cidade, numa população de 6.000 habitantes, foi estimado que 1.920 pessoas são aposentadas. Qual a porcentagem de aposentados nesta cidade? Então, veja só. Essa é aquela situação semelhante à porcentagem lá de Lucas, quanto ele ia receber de aumento. Então, em 6.000 pessoas, eu quero saber uma porcentagem aí e o valor dessa porcentagem é 1.920. Certinho? Então, vamos lá. Mesmo procedimento lá do que Lucas tinha. Eu tenho o meu valor total, tenho o valor da porcentagem, quero saber a porcentagem. Então, ó, a minha porcentagem vezes o meu todo, 6.000, é igual ao valor que ela representa, 1.920. Certinho? Vou representar isso daqui por outra letra. Vou representar aqui, ó, por y vezes 6.000 igual a 1.920. O 6.000 que está multiplicando tem que passar dividindo. Então, 1.920 e o 6.000 passa dividindo. Certo? Vamos fazer essa divisão? 1.920 dividido por 6.000. Ó, esse valor daqui não dá para dividir por 6.000. Então, eu faço o quê? Acrescenta um zero, zero e vírgula. 19.200 tem quantos grupos de 6.000? 6.000 mais 6.000 dá 12.000. 12.000 mais 6.000 dá 18.000. Então, tem 3, ó. Tem 3. Então, resta quanto? 0,0210. 1.200. E agora? Não dá para dividir para 6.000. Acrescenta mais um zero. Fica 12.000 dividido por 6. Quantos grupos de 6.000, 12.000 tem? 6.000 mais 6.000? 12.000. Então, tem 2 grupos. Exatamente 2 grupos. Ou seja, essa minha porcentagem aqui é de 0,32. Que a gente lembrando, passando para a forma fracionária, vamos passo a passo. O 2 sobre o 100, que isso equivale a 32%, que vai ser a alternativa aí, B. Certinho, galera? Próxima questão diz assim. Um cliente foi a uma concessionária e comprou um carro no valor de R$35.000. Após 12 meses, o proprietário resolveu vender o veículo que havia adquirido. Sabendo que esse veículo sofreu uma desvalorização de 18% durante um ano, calcule o preço de revenda desse automóvel. Então veja o seguinte, ele comprou esse veículo aí por R$35.000 e depois, quando ele foi vender, ele teve aí um prejuízo de 18%. Então, qual foi o preço que ele vendeu esse automóvel após um ano?
Então vai ser simples, ó. A gente encontra quanto equivale 18% do valor total, depois pega o valor total e divide pelo valor que a gente encontrou que corresponde àquela porcentagem. Então, mesmo procedimento, ó. 18 por 100 de quanto? De 35 mil reais. Isso equivale a quanto? Transformando da forma fracionária para a forma decimal, a gente já está craque. Coloca um zero em vírgula e os dois números, dezena e unidade, vem para após a vírgula, vezes restante. Agora é só multiplicar. Então fica 35 mil vezes 0,18. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 0, 0 de novo. 8 vezes 5, 40. Coloca um 0 e sobe o 4. 8 vezes 3, isso dá 24. Com 4, 28. Próxima multiplicação. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 0, 0 de novo. 1 vezes 5 é 5. E 1 vezes 3 dá 3. E minha última multiplicação, o 0 vai multiplicar todos os números. Então, 0 vezes 0 é 0. É 0 de novo. 0 de novo. 0 vezes 5 é 0. E 0 vezes 3, 0. Qualquer número multiplicado por 0 vai ser 0. Agora é só fazer as somas. 0 para a primeira, 0 mais 0. 0 de novo. 0 mais 0 mais 0. De novo. Somando esses 3 zeros também vai ser 0. Agora, 8 mais 5 dá 13. 13 mais 0, 13. Então vai ficar 3 e sobe 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. E 0 aqui, apenas vou repetir. Aquela mesma situação, ó. 2 números após a vírgula, 2 números após a vírgula. E esse 0 aqui, que está nas casas decimais para a esquerda, só tem ele, eu posso desprezar. Ou seja, 18% equivale a R$ 6.300 disso daqui, ó. R$ 6.300. Então a pessoa vai ter que vender o carro dela que comprou a R$ 35 com esse prejuízo daqui. Então vamos ver lá quanto foi que ele comprou? 35 mil menos o prejuízo dele, 6.300. Lembrando, ó, unidade abaixo de unidade, centena, dezena, centena, milhar e dezena de milhar. Certinho? 0 menos 0 é 0. 0 menos 0 é 0. Ó, o de cima é maior do que o de baixo. Pede emprestado. 10 menos 3 é 7. Fica 4 menos 6. O de cima é menor do que o de baixo. Pede emprestado. Então fica 14 menos 6, 8. E 2 menos 0 é 2. Então essa pessoa vai vender o carro aí a R$ 28 mil, R$ 28.700, porque ela teve um prejuízo aí de 18%. Certo? Que fica a alternativa A. Bom, galera, a gente está encerrando por hoje as nossas atividades com essa frase: transforme cada novo desafio em oportunidade de aprendizado e crescimento. Nesse momento que a gente está vivendo hoje, nada mais importante do que a gente se reinventar. Espero vocês na próxima semana com mais um conteúdo de matemática para o 7º ano. Abraço a todos.